Já vamos lá. Olá, muito bom dia, aqui é o professor Henrique. O material de estudo é Estatística Básica. A nossa abordagem é mais voltada para os assuntos do terceiro ano. Consequentemente, nós já vamos subentender que nós temos conhecimento básico sobre leitura de gráficos. Só isso, leitura de gráficos. É importante revisar esses conteúdos, tem uma parte da minha própria aula, tem um link aí que vai mostrar para vocês. Caso você precise revisar, por favor, veja isso com calma, está bem? Muito bem, parte de estatística. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui, ele trata da urbanização de continentes. Conforme vocês podem ver, é um gráfico que mostra 3 datas específicas relativas aos anos 1950, 2007 e uma previsão de 2050. Observem aqui, que nesse caso, nós temos aqui a população urbana, a população das cidades. Na África, você observa aqui, 14% dos anos 50 houve um aumento, e aqui você tem a maior parte da população africana vivendo nas cidades. Na Europa já é interessante, porque a partir de 1950 nós temos a maior parte da população já vivendo nas cidades e atingindo o limite provável em 2050. Observe que, a princípio, no caso da Europa, você pode fazer comparações baseadas nesse gráfico. Por exemplo, nos anos 50, 14%. E em 2007 foi para 38,7%, um grande aumento. No caso da Europa, houve um aumento, mas não tão significativo, ou seja, mais lento. E, portanto, tu pode fazer uma extrapolação para o ano 2050. É para isso que serve a estatística. A estatística, ela verifica as informações que nós temos, no caso da população urbana na cidade, e você consegue distinguir as variações que existem dentro de um determinado intervalo de tempo. E baseado nessas variações, você pode fazer uma previsão matemática a respeito do que pode acontecer num dado intervalo de tempo no futuro. De fato, essas generalizações são diferentes das nossas generalizações do dia a dia, porque elas são baseadas em cálculos, previsões, tendências que nós vamos aprender a verificar nessa aula. Na verdade, esse é o pulo do gato dessa questão. Tá bom? Vamos lá, continuando, por favor. Tem um outro detalhe aqui que nós vamos precisar ver. Só um minuto aqui, por favor. Esse gráfico que eu coloquei aqui é o chamado gráfico de linha ou curva. E esse gráfico, ele utiliza esses pontos, no caso do ano e de uma população mundial, para ligar os diversos pontos desses dados do problema. Quando nós analisamos um gráfico, nós temos que lembrar das características que nós vamos lembrar, nós temos que analisar aqui. A primeira delas é a população. O que é a população? População é o conjunto de elementos a ser investigado. E indivíduo são todos os elementos dessa população. Dentro de uma população, nós escolhemos uma variável. Essa variável é um aspecto comum a uma determinada população. Pode ser a idade, pode ser a quantidade. Estou falando de pessoas, né? Pode ser o peso. Digamos que, se formos analisar a parte das notas de uma escola, nós podemos ver isso. Nós podemos verificar nível socioeconômico. Então, isso é o que nós chamamos de variável. Essa variável, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser uma variável do tipo qualitativa. A variável qualitativa é a que exprime um determinado atributo. Quem é branco, quem é preto, quem é rico, quem é pobre, assim por diante. E e também um outro tipo de variável que nós temos é a variável quantitativa. Como o próprio nome diz, elas são chamadas variáveis numéricas, porque elas indicam a quantidade de alguma coisa. Então, o que seria uma variável qualitativa? Exemplo, onde vive a pessoa, nacionalidade, cor dos olhos, etc. E variáveis quantitativas, idade, altura, e assim por diante. Então, nesse exemplo que eu coloquei a seguir, nós temos que lembrar que toda variável estatística, ou pelo menos os dados estatísticos, eles são expressos em gráficos. No primeiro exemplo que eu dei aqui, esse gráfico que nós trabalhamos é o chamado gráfico de colunas. E
estão separados por cores, designando os números que nós temos em cada ano e a previsão deles. No caso específico aqui, como falei, de 1950, 2007, finalmente uma previsão de 2050. Esse outro gráfico aqui é o chamado gráfico de linha, ou também chamado gráfico de curva, em que você tem um determinado valor, no caso, assim, o eixo X, que são os anos que nós temos aqui, e nós temos o eixo Y, que significa a quantidade de pessoas no decorrer do tempo. No caso, isso aqui, a população do nosso planeta. Alguma dúvida? Beleza, aqui. Então, além disso, nós temos aquele outro gráfico, né? Gráfico de setores, gráfico de pizza, que eu não vou nem colocar aqui, para a gente não se preocupar. Tá, mas por que isso aqui é importante? Porque todos esses dados aqui, nós vamos utilizá-los para identificar alguns elementos dentro da estatística básica, que significaria classe, frequência, frequência absoluta, frequência relativa, moda, média, mediana e desvio padrão. Essas são as características que serão cobradas de vocês relativos ao assunto do terceiro ano, que é verificar a estatística básica relacionada a cálculo. Vamos aprender o que significa cada uma delas, ok? Passo tópico 1. Dados organizados em classes.